Bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronilson e nós vamos fazer mais um vídeo aqui, pessoal, direcionado ao pessoal do 8º ano, com assunto sobre sistemas de equações de primeiro grau, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos sem muita demora resolver essa questão. Eu fiz esse vídeo aqui, minha gente, porque o assunto exige um pouco de cuidado, de muitos detalhes, tá certo? E eu vou tentar repassar esses detalhes e esses cuidados para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos um sistema de equações, pessoal, do primeiro grau, tá bom? Sistema porque sistema corresponde a mais de um, né? No caso aqui são sistemas de equações porque corresponde a mais de uma equação, ó. Eu tenho uma equação aqui em cima que eu vou chamar de primeira equação. E tem uma equação aqui embaixo que eu vou chamar de segunda equação. Então, sistema de equações do primeiro grau. Por que do primeiro grau, pessoal? Porque o expoente que tem aqui em cima, ó, dos números corresponde a 1, né? Já que a gente não está vendo número nenhum, aí em cima das incógnitas, que no caso é o x e é o y, tem um escondido, tá bom? Então é um sistema de equações do primeiro grau, certo? Para resolver um sistema, pessoal, sempre lembrando, como é que você resolve uma equação? Para você resolver uma equação, você tem que determinar o valor da incógnita. Nesse caso, como é um sistema de equações, você tem que determinar os valores das incógnitas, que nesse caso aqui é quem? É o x e é o y. Então você tem que determinar os valores dele. Ou melhor, os valores deles, não é isso? Então, olha só, pessoal. Para você resolver um sistema, você usa dois métodos. Ou o método da substituição, ou o método da adição, tá bom? Para você resolver um sistema, ou você usa o método da substituição, que é um pouquinho complicado, eu vou tentar ensinar para vocês agora. Ou vocês resolvem pelo método da adição, certo? Então esses aqui são os métodos que você utiliza para resolver um sistema de equações, tá bom? Esse sistema aqui em particular eu vou usar o método da substituição, pessoal. É um pouquinho complicado, viu? Tá certo? Como nós temos que aprender os dois métodos, mas quando você estiver fazendo alguma prova de concurso, sei lá, alguma prova relacionada a alguma avaliação, use sempre o método da adição, que ele é mais fácil, que depois eu vou ensinar. Agora, como a gente tem que aprender os dois métodos, eu vou ensinar para vocês como é que se resolve um sistema, tá bom? Pelo método da substituição, ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, o meu objetivo é descobrir o valor de x e descobrir o valor de y, ok? Então, a primeira coisa agora que eu tenho que fazer é o seguinte, observar o sistema. E lembrar que como eu estou utilizando o método da substituição, a primeira parte, né, desse método, que eu vou separar em duas partes, a primeira parte e a segunda parte, tá bom? Todo sistema de equações, quando você resolve pelo método da substituição, você vai ter que dividir em duas partes, minha gente. Tá bom? Sempre faça isso aqui. É só questão de procedimentos. Sempre divida em duas partes. Ok? Sempre divide em duas partes. Uma primeira parte e uma segunda parte. Ó. Na primeira parte, eu vou fazer o quê? Pessoal. Na primeira parte, eu vou fazer o quê? Eu vou observar o sistema e ver qual das equações tem menores números. Será que é a equação de cima, que é a primeira equação? Ou será que é a equação de baixo, que eu vou chamar de segunda equação? Então, pessoal, ó, eu estou vendo aqui que a equação de baixo aqui tem menores números. Ó. Então, eu vou escolher ela para eu começar, a primeira parte. Então, a equação de baixo é o quê? Colocando aqui do lado, ó, 2x, certo? 2x mais 3y igual a 7. Tá bom? A primeira coisa que eu fiz, certo? Vi que a equação de baixo ela tem menores números, então eu trouxe aqui para começar a primeira parte, certo? Ah, beleza, entendi, professor. E agora? O que é que eu faço de agora em diante? Vê só, pessoal. A primeira parte, tá bom?
é a parte onde você vai isolar uma incógnita, tá bom? Isolar uma incógnita. Geralmente a incógnita que nós usamos para isolar, deixar ela sozinha, né? Fazer o isolamento social dela, só usando aqui a interpretação aqui dos dias atuais que estamos vivendo, né? Da situação atual, fazendo o isolamento, né, do X, que é geralmente a incógnita que nós usamos para isolar. A gente faz o seguinte, ó, usa a mesma ideia de equação do primeiro grau simples, não é isso? Se eu quero isolar o X, tudo que não tiver X vai para o outro lado da equação, tá certo? Agora, para eu passar para o outro lado da equação, eu passo de qualquer jeito? Não. Vai passar para lá sempre com a operação inversa. Ó, eu tô vendo que esse 3y aqui, ó, ele não tem x, ó. Se ele não tem x, ele vai ter que passar para o outro lado da equação, tá bom? Agora, passar para o outro lado da equação com a operação inversa, não é isso? Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó. 2x, coloco igual, ó. O 7 já está no lugarzinho dele, vou colocar. E o mais 3y, que era positivo, vai passar para lá o quê? Negativo. Ok? Sacou? Belezinha, né? Então, tranquilo. Essa primeira parte foi tranquila, foi legal. Só que eu vou observar o seguinte, ó. Nessa linha aqui, eu observo que o x não está isolado. O x ainda está sendo acompanhado do 2. Então, eu tenho que tirar o 2 de perto do x. Tá bom? Como? Pegando o 2 e passando para o outro lado. Só que esse 2 vai passar para esse lado aqui de todo jeito? Nós vimos que não, né, pessoal? Esse 2 aqui, ele tem que passar para lá obedecendo alguma regra. Qual é essa regra? A regra da operação inversa. Eu tenho que ver aqui, tenho que analisar qual é a operação que está com esse 2 aqui, ó. Esse 2 está pertinho de uma letra, não é isso, ó? E nós vimos, pessoal, que quando eu tenho um número perto de uma letra, no meio deles, ó, sempre aqui no meio, eu tenho uma operação de vezes. Eu tenho uma multiplicação, tá bom? Então, se eu já sei que esse 2 está multiplicando x, esse 2 que está multiplicando vai passar para lá o quê? Ó, se ele está multiplicando, pessoal, ele vai passar para cá, ó, dividindo, né? Então, ó, isolando o x agora, ó, x vai ser igual a 7 menos 3y, e o 2 que estava multiplicando passa para cá, dividindo todo mundo, ó. Vem para cá dividindo, certo? Aí agora observe que o x está sozinho. A primeira parte, o objetivo foi alcançado, não é isso? O objetivo foi alcançado porque na primeira parte, nossa principal meta é isolar uma incógnita, que nesse caso aqui, geralmente por convenção, é o x. E a gente já conseguiu fazer isso. Então aqui, nossa parte já foi alcançada, tá certo? E até, pessoal, esse valor aqui, você deixa até em asterisco aqui, ó, porque você vai usar ele no futuro, tá bom? Esse valor aqui que você está atribuindo para x, essa expressão, você vai usar no futuro, tá certo? Vamos lá, você deixa aqui, escondidinho aqui. Agora vamos para a segunda parte, pessoal. A primeira parte, tranquila, foi concluída, certo? Agora faça o seguinte, vamos para a segunda parte agora. Pessoal, essa segunda parte é a parte realmente da substituição. E vocês vão ver por quê. Pessoal, o sistema que, ou melhor, a equação do sistema que nós usamos na primeira parte foi quem? Foi a equação de cima ou a equação de baixo? Foi a equação de baixo, não foi isso? Que tem menores números, ó. A equação de baixo a gente usou para a primeira parte. Para a segunda parte, pessoal, a gente vai usar a equação que nós não utilizamos. Que é quem? A primeira, né? Então, ó, a primeira equação aqui, ó, é a equação que a gente não usou ainda. Então, a gente vai usar ela agora na segunda parte. A equação, a primeira equação, no caso, é 3x mais 4y igual a 10, certo? Agora, pessoal, vê só, preste atenção. Agora é que vem a parte da substituição. Pessoal, na primeira parte, nós não atribuímos que o x valia essa expressão aqui, né? Ó. X é igual a 7. X é igual a 7 menos 3y dividido por 2, né? A gente definiu um valor para x.
essa definição aqui, pessoal, não foi por à toa não, viu? Ó? Essa definição aqui não foi por à toa não. Essa definição agora a gente vai usar uma substituição, ó. Aonde tiver x agora nessa equação aqui, que no caso foi a primeira, tá bom? Aqui, ó, aonde tiver x aqui, eu vou substituir por essa expressãozinha aqui, ó, tá certo? A gente usou a segunda equação para definir um valor para x, e agora a gente vai usar a primeira para substituir o valor encontrado para x nela, ó. Certo? Aonde tiver x aqui, ó, nessa equação, eu vou chamar de quem? De 7 menos 3y sobre 2. Vamos fazer isso? Então, ó, 3. O x agora, pessoal, é isso aqui, né? Ó, que eu estou substituindo, ó. O 3 tá aqui, o x vai ser substituído por essa expressão. Vai ficar 7 menos 3y sobre 2. Eis o passo da substituição, pessoal, é esse. O x agora é essa expressão, ó. O resto eu vou repetir. Mais 4y igual a 10. Beleza? Tranquilo? Aí você diz assim, beleza, professor, entendi. Agora, o que é que eu vou fazer de agora em diante? Pessoal, de agora em diante você vai ter que entender um pouquinho daquelas operações básicas, né? De soma, subtração, fração, ok? Lembrando que o oitavo ano já faz uma recapitulação do sexto, do sétimo, né? Isso dos conteúdos do sexto e do sétimo ano. Então você tem que entender um pouco de soma, subtração, fração, multiplicação, divisão, não é isso? E assim vai. As 4 operações juntamente com algumas operações de frações, certo? Então vamos aqui, pessoal. Ó. Como sempre, a gente sabemos que matemática, como qualquer disciplina, você tem que aprender os degraus. Se você não aprender o primeiro degrau, o segundo já vai ficar difícil. E assim por diante, o terceiro, o quarto e assim por diante, pessoal. Você tem que entender um degrau após o outro, certo? Vamos lá, vamos tentar agora resolver isso aqui, ó. Lembre-se que agora, pessoal, aqui eu tenho uma fração, né? Se eu tenho uma fraçãozinha aqui, pessoal, é sempre bom eu converter todo mundo agora que está aqui na equação numa fração também. Como? Basta você colocar um embaixo aqui, ó. Um aqui e um aqui, ó. Tá bom? Isso vai servir pra gente no futuro, vocês vão ver, tá bom? Então, ó, se eu vi que tinha fração aqui, ó, eu vou converter todo mundo para fração também, ó. Converter todo mundo numa fração, ok? Fazendo o quê? Colocando um embaixo, que nós vimos que dá para fazer isso, né? Todo número, qualquer expressão pode ser escrita em forma de fração. Basta você colocar um embaixo. Colocar o travessão e colocar um embaixo, tá certo? Vamos lá agora. Pessoal, olha só. Vocês não viram que quando eu tenho um número e uma letra no meio tem uma multiplicação? Beleza? Ora, pessoal, se esse 3 está multiplicando x, e x agora é essa expressão que a gente substituiu, então o 3 vai multiplicar tudo isso aqui, né? Ó. Como? É agora que vai entrar a utilidade da fração. Ó. Como eu estou multiplicando aqui, ó, fração vezes fração, vai ser o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Ok? Então vamos lá. O de cima, pessoal, eu vou multiplicar em chuveirinho, né? Usar a operação de distributividade. 3, ou melhor, mais vezes mais, né? Mais vezes mais, que não precisa colocar o sinalzinho de mais, né? 3 vezes 7, 21. Agora aqui, ó, mais vezes menos, pela regra de sinais, mais vezes menos dá menos. 3 vezes 3, 9. Agora, pessoal, eu estou multiplicando letra, né? Então, é 9 o quê? Ó? Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. Agora, 9 o quê? 9y. Certo? Beleza? E agora eu vou multiplicar a parte de baixo, ó. 1 vezes 2. 2, né? Que esse 2 vai ficar dividindo todo mundo. 1 vezes 2, 2. Vai ter uma fraçãozinha aqui, né? O travessão da fração. 1 vezes 2, 2. Ok? O mais 4y sobre 1, eu vou repetir. Igual a 10 sobre 1. Beleza?
Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. Minha gente, vocês estão vendo agora, ó, vocês estão vendo agora o seguinte, que apareceu agora soma de frações. Ah, professor, onde é que você está vendo frações aqui? Olha, pessoal, estou vendo uma fração aqui, ó. E estou vendo outra fração aqui, estou vendo outra fração aqui, ó. Eu estou vendo 3 frações aí, ó. Isso aqui é uma fração porque eu tenho o quê? Eu tenho um numerador e tenho um denominador. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem um numerador, que é a parte de cima, travessão, denominador. Fração. Aqui é a mesma coisa, ó. Numerador, travessão, denominador. Nós temos 3 frações aí. Só que nesse caso aqui, pessoal, aqui, ó, nós temos uma operação com fração. Porque eu tenho uma soma. Eu tenho uma soma de quê, pessoal? Eu tenho uma soma de 2 frações, ó. Se eu tenho uma soma de 2 frações, pessoal, há uma regrinha que nós aprendemos e eu falo direto, pessoal, ano após ano. E eu espero que vocês estudem isso aí, pessoal, direto, viu? Constantemente. Aqui, pessoal, é uma soma de frações. Aí eu tenho que me lembrar do seguinte, ó. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração de frações, eu tenho que tirar, ou eu tenho que descobrir, né? O MMC dos denominadores. Não tem para onde, pessoal. Não tem para onde. Se você tiver uma soma ou uma subtração de frações, você vai ter que descobrir o MMC dos denominadores, tá certo? Sei que é chato, mas infelizmente tem que ser, ok? Então, quem são os denominadores aqui, pessoal? Nessas frações aqui é quem? No caso, a soma aqui é quem, ó? 2 e 1, né? Você pode até usar esse 1 aqui também para fins didáticos, mas ele não vai servir muito, porque a operação, no caso, que a gente está usando aqui é essa daqui, ó. É a soma dessas 2 frações. Então, é 2 e 1, ó. 2 e 1 vai ser os denominadores que nós teremos que encontrar o MMC. Vamos fazer isso? Como é que a gente tira o MMC? Aqui em cima, ó. Boto o 2 e o 1, que é os números que eu quero tirar o MMC. 2 e 1. E vou fazer aquela divisão por coluna, né? Em fatores primos. Pessoal, o primeiro fator primo que nós conhecemos é o 2. Mas para você começar a dividir por 2, aqui tem que ter algum número que seja divisível por 2. E nós temos, né? Que é o próprio 2, ó. O 2 pode ser dividido por 2. Então a gente já começa a dividir por 2 aqui também, ó. Que é o primeiro fator primo dos números naturais. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, pessoal. 1 pode ser dividido por 2? Não. Então, se esse 1 não pode ser dividido por 2, repete. Então, aqui já parou, não foi, pessoal? A divisão. Por quê? Porque todo mundo deu 1 aqui, ó. Se todo mundo deu 1, o MMC vai ser o fator, a multiplicação dos fatores que tem desse lado aqui, ó. Que tem desse lado. Vai ser a multiplicação dos fatores que tem desse lado. Pessoal, o único fator que tem aqui é quem? O 2. Então, o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2, tá bom? Aí, pessoal, eu vou pegar aqui só para questão de espaço, tá bom? Vou pegar tudo isso aqui e vou colocar aqui, ó. Beleza? Então, se a gente já descobriu que esse 2 aqui, minha gente, é o MMC dos denominadores, aí você faz o que agora? Ó? Você vai criar uma fração. Uma fração só para essas duas, tá bom? Igual. Agora, pessoal, se você está criando uma fração só para essas duas, já que é uma equação, você tem que criar uma fração aqui também, ó, do outro lado. Por quê? Porque como é uma equação, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? E colocar o denominador, que no caso o denominador aqui que foi o MMC vai ser quanto? Vai ser 2. Então vai ser 2 aqui e 2 aqui também, ó, certo? Vamos lá. Agora, pessoal, vê só o que eu vou fazer, ó. Esse 2 aqui eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse 2, vou dividir
tá bom? Vou dividir. E o resultado que der aqui eu vou multiplicar. Vê só. 2 dividido por esse primeiro denominador aqui, que é o 2. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 agora que deu como resultado, eu vou multiplicar por todo mundo que está aqui, pessoal, que está em cima. Ó. 1 vezes 21, 21. Aí, mais vezes menos, menos. 1 vezes 9, 9. Agora 9 o quê? 9y. Tranquilo? Pronto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui também, pessoal, porque aqui não é uma soma. Então, fiz com esse, agora eu vou fazer com esse. 2 dividido para 1 dá 2. Vou colocar o sinalzinho de mais, né? Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 4y, 8y, né? Tá até um pouquinho apertado aqui. 8y. Vê só, 2 dividido para 1, 2. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 4y, 8y, tá bom? Então aqui essa primeira parte já está feita. Agora eu vou fazer a segunda. Vou pegar o 2 que está aqui, ó, e vou dividir pelo outro lado da equação. 2 dividido por 1 dá 2. Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 10, 20. Pronto. Aí agora, pessoal, o que é que você faz, ó? Vê só o que é que eu faço agora. Vocês estão vendo aqui que os denominadores aqui são iguais, né? Porque eu tirei o M e MC entre eles. Agora, quando você faz esses procedimentos aqui, essas operações aqui agora, aí você corta esse cara com esse cara. Vai ficar só com a parte de cima, tá bom? Vai ficar só com a parte de cima. Pronto. No caso, a parte de cima aqui, o que ficou foi o seguinte. Foi 21 menos 9y mais 8y igual a 20. Certo? Foi o que ficou na parte de cima, porque eu cortei os dois, né? Devido ao M e MC que eu encontrei. Agora, pessoal, vai ficar interessante pra gente. Por quê? Porque agora aqui, ó, nessa equação aqui, eu não tenho mais duas incógnitas. Eu só tenho apenas uma incógnita, que é o y. E vai ficar fácil pra gente resolver. Como? Tudo que é letra a gente mantém do lado esquerdo. E tudo que é número joga para o lado direito. Nesse caso aqui, ó, vou ter menos 9y mais 8y, que são letras, igual a 20 é um número, permanece do lado direito. E esse 21 aqui que estava do lado esquerdo e é positivo, vai passar para o lado direito como? Negativo. Ok? Sacaram aqui como é que eu fiz? Tudo que é letra fica do lado direito e tudo que é número fica do lado esquerdo. Então esse cara aqui, ó, estava no lugar errado, passei para o lugar correto. É mais, passou menos, ok? E agora, pessoal, ó, eu posso fazer uma subtraçãozinha aqui básica, ó. Menos 9y mais 8y, soma de números ou letras, né, com sinais diferentes. Qual é a regra? Repete o sinal do maior, que no caso aqui é o 9, e é menos. E subtrai 9y, tira 8y, fica quanto? Apenas um y, né? Igual. Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Eu tenho uma soma. Ah, professor, mas aqui é uma subtração. Mas é uma soma de números com sinais o quê? Diferentes. Coloca-se o sinal do maior. Quem é o maior? É 20 ou é 21? 21. Então, o sinal que está no 21 é o quê? É menos. E faz o que com os números agora, pessoal? Subtrai. 21 tira 20, dá 1, né? Só, pessoal, que como esse y aqui está negativo, ó, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Certo? Que não pode ter um número, não pode ter letra negativa, né? Então, ó, menos vezes menos dá mais. Y vezes 1, y. Igual. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Ok? Então aqui, pessoal, você descobriu o valor de y. Y vale quanto? Vale 1. Tá certo? Aí você pode estar se perguntando, beleza, professor, você encontrou o valor de y. Mas cadê o x? Pessoal,
Agora que vem o pulo do gato. Vocês viram que aqui, ó, eu coloquei um asterisco na primeira parte aqui do problema, né? Na primeira parte do método da substituição. Coloquei esse asterisco aqui porque essa expressão aqui ia me servir no futuro. Vai me servir agora, pessoal. Por quê? Porque para eu descobrir o x, eu tenho que usar essa expressão aqui, ó. Aí veja uma coisa, pessoal, ó. Esse y aqui, ó, eu já sei quem é, que vale quanto? Vale 1, ó. Acabei de encontrar agora, vale 1, ó. Esse 1 agora eu vou pegar e vou jogar aqui, ó. Aí, pessoal, o x vai ficar como? Vê só, que coisa interessante aqui, ó. X vai ser igual a 7 menos 3. Lembrando, pessoal, que esse 3 está multiplicando o y, né? Então vai ser 3 vezes. Pessoal, quem é o y? O y vai ser quanto? Vai ser 1, ó, que eu acabei de encontrar aqui, ó. Aí esse 1 aqui que é o valor de y, vou jogar aqui, ó. 3 vezes 1 sobre 2. Pessoal, x vai ser igual 7 menos 3 vezes 1 dá 3 sobre 2. X vai ser igual 7 menos 3, 4. 4 sobre 2, né? Pessoal, lembrando que 4 sobre 2 é uma divisão, né? Aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 2. Então, pessoal, x vai ser igual 4 dividido por 2 dá 2. Então, pessoal, descobrimos o valor de y e descobrimos o valor de x. Então, conjunto solução. X vale 2, y vale 1. Então, pessoal, você já está vendo aqui que o método da substituição não é o melhor aconselhável, né, para se resolver sistemas. Porque ele é cheio de procedimentos, é cheio de detalhes, tá bom? Mas, enfim, a gente tem que aprender ou tentar aprender ele, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí nessa trajetória. Tente resolver a atividade, tá certo? E olha o vídeo aqui para direcionar alguma ideia, tá bom? Um grande abraço a todos.